E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre os 10 países mais perigosos do mundo. Vamos entender o que causa tanta instabilidade e os desafios que essas nações enfrentam. Então, preparem-se para conhecer os países onde a violência, a pobreza e a instabilidade política transformaram a vida numa verdadeira luta diária. Bora lá! A Síria, gente, um país que já foi sinônimo de cultura e história, com suas antigas civilizações e monumentos impressionantes, hoje é sinônimo de tragédia e destruição. Syrian Citizen. Imaginem só, bombardeios constantes, cidades inteiras destruídas, ruas que antes eram cheias de vida agora estão em ruínas, famílias fugindo das suas casas em busca de segurança, deixando para trás tudo o que construíram. A situação é desesperadora. Vários grupos armados, cada um querendo mandar no país, estão em constante conflito, lutando pelo controle de territórios e recursos. E quem sofre no meio dessa disputa pelo poder? A população, que vive com medo e sem saber o que o amanhã reserva. Crianças que deveriam estar na escola, brincando, estão aprendendo a sobreviver em meio ao caos. A Síria é um exemplo brutal do que a guerra pode fazer com um país, destruindo não só infraestruturas, mas também sonhos e esperanças, e com a vida das pessoas. A cada dia, a luta pela sobrevivência se torna mais difícil, e o futuro parece cada vez mais incerto. O Afeganistão, gente, é outro país que vive assolado pela violência há décadas. Afghan Reporter. Depois da queda do regime Talibã, em 2001, o Afeganistão até tentou reconstruir o país e ter uma democracia. Mas a instabilidade política, a corrupção e grupos extremistas, como o próprio Talibã, atrapalharam, e muito, esse processo. O mundo ficou chocado com a rapidez com que o Talibã tomou o controle do Afeganistão de novo, 20 anos depois de ter sido expulso. O Afeganistão é um exemplo triste de como a violência e a instabilidade podem destruir um país. A Somália, meus amigos, é um país que enfrenta um combo de problemas: guerra civil, terrorismo, pobreza extrema e fome. Desde a queda do governo central em 1991, a situação só piorou. Somali Activist. Desde a queda do governo central em 1991, o país vive no caos. A falta de um governo estável deixou a população à mercê de grupos armados e milícias. Grupos armados fazem o que querem, aterrorizando a população. Eles controlam territórios, impõem suas próprias leis e causam um sofrimento imenso. E como se não bastasse, a crise humanitária é devastadora. A pirataria rola solta na costa do país, fazendo do Oceano Índico um lugar perigosíssimo para navegar. Navios mercantes são alvos constantes, e a insegurança marítima afeta o comércio global. Somali Activist. E o pior de tudo é que, enquanto a gente está aqui falando, milhares de somalis estão morrendo de fome. A seca prolongada e a falta de recursos agravam a situação. A Somália é um grito de socorro que o mundo não pode ignorar. A ajuda internacional é crucial, mas precisa ser coordenada e eficaz para realmente fazer a diferença. Organizações humanitárias estão trabalhando incansavelmente, mas enfrentam enormes desafios. A segurança é precária e a logística de distribuição de ajuda é complexa. No entanto, há esperança. O povo somali é resiliente e, com o apoio certo, pode superar essas adversidades. Precisamos continuar a atenção global e os esforços de ajuda para garantir um futuro melhor para a Somália. O Sudão do Sul, gente, é o país mais novo do mundo, mas já nasceu com violência e instabilidade. Desde o início, a nação enfrentou desafios imensos. Em 2011, o país conseguiu se separar do Sudão depois de décadas de guerra civil. A independência trouxe esperança para muitos. Mas, em 2013, um novo conflito começou no Sudão do Sul, dessa vez entre grupos étnicos rivais. As tensões étnicas, que já existiam, explodiram em violência. Essa guerra civil já matou milhares de pessoas e obrigou milhões a deixarem suas casas. Famílias foram separadas e comunidades destruídas. A situação humanitária no país é crítica. Milhões de pessoas dependem de ajuda humanitária para sobreviver.
falta de tudo: comida, água potável, remédios. A fome e a doença são constantes. O Sudão do Sul é um exemplo trágico de como a intolerância e a disputa pelo poder podem destruir um país. A paz ainda parece distante, mas a esperança persiste. Líderes e organizações internacionais continuam a trabalhar para encontrar uma solução pacífica. A reconstrução será um processo longo e difícil. As crianças do Sudão do Sul são o futuro do país. Elas merecem um futuro melhor, livre de violência e cheio de oportunidades. A reconstrução do Sudão do Sul depende de todos nós. Precisamos apoiar os esforços de paz e ajudar a nação a se reerguer. Apesar de tudo, o povo do Sudão do Sul continua a lutar por um futuro melhor. A resiliência e a esperança são suas maiores armas. O Iêmen, gente, um país do Oriente Médio, enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo. Desde 2014, o país está em uma guerra civil brutal, que já matou milhares de pessoas e deixou milhões à beira da fome. É uma guerra por interesse de outros países, que usam o Iêmen como se fosse um jogo de tabuleiro. A população civil, como sempre, é a que mais sofre com as consequências da guerra. O Iêmen é um escândalo humanitário que o mundo não pode mais ignorar. A República Democrática do Congo, gente, é um país cheio de recursos naturais. Mas, infelizmente, essa riqueza nunca ajudou a população. Desde a década de 1990, o país enfrenta vários conflitos armados por causa de terras, recursos naturais e poder político. Vários grupos armados espalham o terror, cometendo assassinatos, estupros e outras atrocidades. A abundância de riquezas, em vez de trazer prosperidade, acabou aumentando a ganância, a corrupção e a violência. A comunidade internacional precisa se unir para ajudar a República Democrática do Congo a acabar com esse ciclo de violência e instabilidade. Os cartéis de drogas mexicanos são conhecidos pela sua brutalidade e pelo seu poder de corrupção. Mexican Journalist. E para proteger seus negócios bilionários, os cartéis usam e abusam da violência. No México, a violência do narcotráfico já matou milhares de pessoas, incluindo jornalistas, políticos, policiais e cidadãos comuns. É preciso combater a corrupção, fortalecer as instituições e dar outras opções para os jovens que são recrutados pelos cartéis. A crise na Venezuela é resultado da corrupção, da má gestão econômica e da queda do preço do petróleo, que é a principal renda do país. A população venezuelana sofre com a falta de alimentos, medicamentos e produtos básicos. Venezuelan Citizen. A falta de medicamentos e os problemas na saúde têm levado à morte milhares de pessoas, até crianças. Com a crise, milhões de venezuelanos fugiram do país em busca de uma vida melhor. A Venezuela é um alerta para o mundo de como a instabilidade política e a má gestão econômica podem destruir um país. Honduras, gente, é um país da América Central que enfrenta um mix de problemas pobreza, desigualdade social, corrupção e violência. Honduras tem uma das maiores taxas de homicídio do mundo. A violência é causada principalmente pelas gangues, que controlam o tráfico de drogas, a extorsão e outras atividades criminosas. A pobreza e a falta de oportunidades fazem muitos jovens entrarem para as gangues. Sem esperança, eles acabam vendo na criminalidade uma forma de sobreviver. Os governos da região, com a ajuda da comunidade internacional, precisam combater a pobreza, a desigualdade social e a violência. A Guatemala, gente, é um país da América Central que carrega as marcas de um passado sombrio. Durante décadas, o país viveu uma guerra civil brutal, que deixou milhares de mortos e desaparecidos. A Guatemala tem uma das maiores taxas de homicídio do mundo. A violência é causada principalmente pelo crime organizado, que age livremente em várias áreas do país. A impunidade é um dos principais motivos da violência na Guatemala. A Guatemala precisa urgentemente fortalecer as suas instituições, combater a corrupção e promover a justiça social. Esses foram os 10 países mais perigosos do mundo atualmente.
Mas é importante lembrar que, por trás das estatísticas, existem histórias de vida, de luta e de superação. Em cada um desses países, existem pessoas incríveis lutando por um futuro melhor. A solidariedade e a compaixão são os primeiros passos para a construção de um futuro melhor para todos nós.